Pessoal, o último áudio das leituras bimodais eu achei que ficou meio assim. Eu tive o contato de novo com um para muitos e tal, que foi uma coisa muito importante num determinado momento aqui do meu trabalho. E depois eu deixei de lado essa visão do Pierre Levy e estou retomando agora. E acabei de colocar ela no livro hoje. O que eu acho que é interessante, para quem acompanhou aí o debate do que quem está no comando, o quem está no comando fala que os Apaches tinham uma forma de tomada de decisão, um modelo de tomada de decisão, e a gente falou um pouco isso quando estava discutindo os Apaches, aí tem um modelo de tomada de decisão que eles utilizam a oralidade para criar aquele modelo. O modelo é feito dentro da oralidade. E o que eu acho que é interessante nesse debate com o Pierre Levy, e a gente vai ter aí uma facilitação para explicar essa evolução dos canais de mídia, porque você vê o seguinte, numa mídia oral, eu posso fazer o um para um, o um para muitos e o muito para muitos. Eu vou para uma palestra, converso com fulana, bato papo com ela, entro no ambiente da palestra, assisto a palestra, um para muito, um para um para muitos. Aí o cara da palestra diz, eu já fiz isso na minha aula também, vamos fazer agora uma reunião em mesas. Aí vira muitos para muitos, as pessoas ficam conversando nas mesas. Então olha só que interessante, os três modelos de interação funcionam na oralidade. Um para muitos, muitos para muitos. Todos funcionam na oralidade. Então, tribos, aldeias podem variar determinados modelos de decisão, de organização, a partir de como eles utilizam essas três ferramentas. Essas três ferramentas são da essência do ser humano. Não tem nada a ver com internet, não tem nada a ver com mídia de massa, não tem nada. O ser humano tem essas três possibilidades de interação oral. O que a gente foi ganhando ao longo desses últimos milênios? Nós fomos modificando essa possibilidade que já existia, da essência do ser humano, nós fomos colocando mídias para que estas três possibilidades pudessem ser realizadas à distância. Então, qual é a primeira tecnologia que permite a distância? É a escrita manuscrita. A escrita manuscrita faz com que você tenha o um para muitos à distância. Depois de você pensar na possibilidade do um para um, nós temos o telégrafo, que é a conversa de um para um, o telefone, que você faz o um para um à distância. O que a gente vai fazer ao longo desse tempo todo? É expandir essa essência dessas três possibilidades de interação à distância. E aí você tem o um para muitos à distância. Aí você tem o rádio, você tem a televisão. E depois você tem, com a internet, o muitos para muitos à distância, coisa que você não poderia fazer em outra possibilidade. Talvez no telefone, uma conferência, mas não a possibilidade de, como a gente faz no Zap hoje, em que você troca áudio, texto, vídeo, né? E aí você tem, em cima destas possibilidades de interação, as linguagens que vão ser colocadas nesses canais para você ter os códigos. E quando a gente fala do digital, o muitos para muitos é a base do digital. É assim que ele começa, é assim que as conferências são feitas. O Linus Torvald lança o Linux dentro de uma conferência. E quando eu comecei na internet, eu arranjei meu primeiro trabalho na internet através de uma conferência eletrônica. Então, o que é interessante é, isto já existia, porque você fala, o Pierre Levy fala, o um para um era oral, o um para muitos é a escrita. Não, os três são a essência do ser humano. E a gente foi sofisticando. Agora, o muitos para muitos, que é a possibilidade de interação que este novo canal permite,
você introduz a linguagem dos rastros dentro do muitos para muitos. E aí você tem a segunda etapa do muitos para muitos, que você, além do canal, você ganha a linguagem. E a linguagem dos rastros permite que no muitos para muitos as pessoas aprendam com as outras. E eu estava até dando uma live ontem para o educador, e ele falou, então você imagina que nós vamos ter inteligência artificial na educação? Eu falei, não. O grande salto da educação não é a inteligência artificial. A inteligência artificial será usada para facilitar a coparticipação do aprendizado. É o aprendizado coparticipativo. É isso que vai fazer a diferença. E a inteligência artificial será usada para esta descentralização e não para a centralização. A gente olha para a inteligência artificial e pensa no tal do Big Data, em que vai ter um grande gestor com a inteligência artificial. Não, é o muitos para muitos descentralizado. Então aí a gente junta o livro do Pierre Levy com o livro Quem Está no Comando. Porque o Quem Está no Comando, ele apresenta alternativas, e aí é a falha do livro do Quem Está no Comando, ele apresenta alternativas de modelos de governança baseados nas três possibilidades, uma governança mais vertical, menos vertical. A mais vertical é um para muitos, e a mais horizontal é muitos para muitos. Você tem mais conselhos de aldeias, digamos assim. Você tem mais conversas de muitos para muitos. É uma organização mais horizontal. Mas isso tudo nós estamos falando de interações da essência do ser humano que foram se sofisticando e foram colocados. Então, o digital é o muitos para muitos. Essa é a grande novidade do digital. Numa primeira fase, muitos para muitos, oral e escrito, e numa segunda etapa, um muitos para muitos por rastro. O que vocês dizem? Se você quer participar das leituras bimodais, você me manda um zap. 21 99608 6422. Repetindo, 21 99608 6422. Bimodais, a melhor escola de futurismo do Brasil.